Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome de Jesus Cristo, que a nossa entrega ao Senhor Jesus é total. Nos entregamos a Ele de coração, entregamos a Ele com todas as nossas forças, o amamos e desejamos seguir as suas instruções, ouvir a sua voz. Há dentro de nós um clamor, ó Deus, um clamor para vivermos a Tua vontade. Queremos viver o plano perfeito de Deus. Podemos não entender certas coisas que acontecem na nossa vida, mas sabemos, ó Deus, que em todas as coisas há um propósito. Por isso confiamos em Ti. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. É o Senhor quem nos defende do mal. É o Senhor que nos livra da cilada do diabo. É o Senhor que nos conduz em paz, em segurança. E nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor nos apresente os Teus amigos, Jesus. Oramos para que o Senhor nos conduza debaixo do Teu favor. Nós queremos o Teu favor sobre a nossa vida. Nos livra da maldade, nos livra do engano, nos livra do laço do passarinheiro, nos livra daquilo que é mal. E que todo tipo, Senhor, de operação maligna, tudo que trabalha contra nós, nós damos uma ordem, cai por terra agora. Cai por terra em nome de Jesus Cristo. Declaramos que a mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor está sobre nossa família, que o sangue de Jesus nos cubra, que estejamos totalmente guardados pelo Senhor, que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída, que o Senhor nos dê livramento, em o nome de Jesus. E nós te pedimos, Pai, traz as oportunidades do céu para nós. Oramos em nome de Jesus pedindo resposta sobre a saúde, resposta sobre o trabalho, resposta sobre os projetos, resposta sobre as finanças. No nome de Jesus Cristo, queremos a Tua resposta, Pai. Queremos a Tua bênção, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo, pedimos o Teu favor. Libera do Teu favor, Pai, sobre as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, libera da Tua graça sobre essa pessoa. Libera do Teu favor sobre ela, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. E que seja desfeito, Pai, todo tipo de engano, todo tipo de mentira, todo tipo, Senhor, de ataque espiritual, seja na mente, seja contra essa pessoa no trabalho dela. Em o nome de Jesus nós pedimos, Pai, a Tua proteção e a Tua bênção. Eu oro sobre todo aquele que está doente, para que receba a resposta de cura agora, no nome de Jesus Cristo. Oramos pela saúde dessa pessoa, pela restauração do seu corpo físico, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que o Senhor te toque. Que o Senhor toque tua saúde, que o Senhor renove as tuas forças, que o Senhor te dê um ânimo novo. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que novidades do céu cheguem na tua vida, para que bênçãos sejam liberados, negócios sejam liberados, grandes vendas sejam liberados, para que haja um agir do Senhor sobre a tua vida, no nome de Jesus. Senhor, toca com o Teu poder e toca com a Tua graça na vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Em o nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção, Senhor. Nós pedimos o Teu favor, Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus renove as tuas forças. Que haja abundância aí na tua casa. Que todos possam dormir em paz, dormir bem. Que a noite seja uma noite guardada pelo Senhor. A palavra do Senhor nos diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Que você esteja totalmente guardado, tua casa esteja guardada, teus filhos estejam guardados. Que a alegria do Senhor esteja no lar de vocês, em nome de Jesus. Que o lar de vocês seja um lugar de muita comunhão, um lar de muita comunicação boa, um lar onde há respeito, um lugar onde há honra, um lugar onde há muito amor, em o nome de Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor se estabeleça na tua casa, em o nome de Jesus. Que a tua casa seja um lugar reparador, seja um lugar de refrigério. Que a boa mão do Senhor esteja sobre o teu lar, esteja sobre a tua casa. Amém? Você crê nessa oração? Crê nessa palavra? Glória a Deus. Eu quero dar um testemunho aqui. Nós temos recebido muitos testemunhos
de vidas transformadas, de pessoas que têm sido tocadas através das orações. Eu recebi o testemunho da Miriam e ela escreveu assim: a paz do Senhor, eu tenho te acompanhado desde 2024, cheguei através de um compartilhamento e desde então nunca mais parei de assistir. A minha vida mudou completamente. Assisti às lives e fazendo os propósitos de jejum e oração. No fim do ano passado, eu estava assistindo a oração quando o Senhor fez um propósito específico para mulheres que queriam engravidar. Eu tenho uma amiga que perdeu um bebê há 5 anos e desde então ela vinha tentando engravidar e não conseguia. Nesse propósito eu orei em favor desse sonho dela. Hoje eu recebi a notícia de que Deus a fez gerar novamente e a oração foi atendida. Deus é fiel. Glória a Deus. Também recebi o testemunho da Ana. A Ana escreveu assim: gostaria de dar o meu testemunho. Sempre sonhei em ser mãe, mas tinha dificuldade para segurar as gestações. Já havia perdido 3, sendo uma delas mais avançada. E isso trouxe um sofrimento muito grande. Tive um sonho em que alguém me mostrava o que acontecia no mundo espiritual impedindo que eu engravidasse. Em uma live, você viu o que eu escrevi sobre esse sonho e orou e imediatamente declarou quebrado todo o mal. Um mês depois engravidei pela 4ª vez e mantive a fé de que tudo daria certo. Hoje tenho a minha Maria Luísa em meus braços. Ela é uma bênção de Deus para nossa casa. Agradeço a você por se permitir ser usado por Deus. Olha aqui, que lindo, hein? Ela tinha perdido já 3 bebês. E através de uma palavra profética, o Senhor a abençoou. E hoje ela está com um bebezinho nos braços dela. Eu já disse para vocês aqui, nós temos visto muitos milagres, muitas mulheres que não podiam engravidar estão sendo, tocadas por Deus. Não é a gente, é Jesus. Toda honra e glória é a Jesus. Mas você viu 2 testemunhos aqui de mulheres que não podiam engravidar e que o Senhor operou um milagre. Por isso eu quero pedir a você que está me ouvindo aqui nessa oração, manda para uma mulher que quer ser mãe, manda para uma mulher que a situação dela exige um milagre, uma intervenção divina. Às vezes a pessoa já fez N tratamentos, já consultou com os melhores, mas ainda tem esse desafio. Compartilha com essa pessoa essa oração. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. Eu sou grato a Deus por esse tempo de oração que nós estamos aqui. E vamos nesse propósito até domingo, certo? No domingo vamos mudar de propósito. Mas eu creio, está tendo muita resposta de Deus aqui esse propósito. Amém? Fica firme, porque está tendo muita resposta de Deus, muita coisa Deus está fazendo aqui através dessas orações. Quero pedir a você, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas e também compartilhe essa oração. Se você puder compartilhar com uma pessoa, manda para uma. Agora, se você puder compartilhar com 1.000, com 2.000 ou com mais pessoas, faça isso. Mas todo mundo pode compartilhar com uma pessoa. Deixa Deus te usar. Amém? Deixa Deus te usar. Manda para uma pessoa, deixa o Espírito Santo te conduzir aí nessa oração em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra. A batalha da mente e a vida que Deus quer te dar. Em Provérbios 23:7 a Bíblia diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Se você se imagina uma pessoa feia, se você se imagina uma pessoa extremamente limitada, se você se imagina uma pessoa que não tem misericórdia, não tem perdão, você se sente culpada por algo que você fez no passado, eu venho aqui compartilhar essa palavra com você, porque é uma palavra profética. Você não pode pensar de você isso. Você não pode pensar que você é uma pessoa má. Você não pode pensar que você é uma pessoa, que Deus não tem perdão para você, que para aquilo que você fez, não tem misericórdia de Deus. Você tem que esquecer isso. Deus quer que você tenha uma imagem saudável de você. Sabe por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Tem muita gente que teve um pai, que teve uma mãe que foram ausentes. Teve um pai e uma mãe que não cumpriram seu papel de cuidar, de amar e tem dificuldade de ver Deus como pai. Olha que tremendo esse testemunho que eu tenho. Há alguns anos atrás, uma mulher, ela me contando o testemunho que o pai dela
engravidou a mãe dela e depois ele foi embora para outro país e nunca mais quis saber nem dela, nem da mãe dela. E ela se criou sem pai. E aquilo marcou ela. Quando ela conheceu Jesus, ela tinha dificuldade de entender Deus como pai. Olha só, tinha dificuldade de entender Deus como pai. Por quê? Porque ela nunca teve um pai, ela não sabia o papel de um pai na vida dela. E teve um culto que ela foi, na verdade foi um evento numa escola de profetas que nós tivemos na época. E ela esteve neste evento e Deus ali, sabe, veio sobre ela e ela se sentiu amada por Deus, ela começou a chorar. Para você ter uma ideia, ela sentou no chão do hotel, né? Porque eu fazia muito evento antes em hotel, hoje eu não consigo fazer tanto por causa dos meus compromissos, mas ela sentou no chão do hotel assim e ela mesmo se abraçou e ali acocada do jeito que ela estava, sabe? Ela sentiu o amor de Deus por ela. Quando terminou o evento, ela veio falar com a gente e ela disse que ela sentiu um amor de Deus pela vida dela e Deus dizendo: filha, eu sou teu pai. Quando ela ouviu isso, filha, eu sou teu pai, sabe? Ela mudou completamente a maneira de pensar sobre Deus. Ela disse que ali ela se sentiu verdadeiramente cuidada e amada. Ela tinha anos de crente, mas ela nunca tinha tido uma experiência com Deus e para ela Deus era Deus, mas não era pai dela. Ela não sentia que Deus era pai dela, porque ela tinha essa memória do pai que abandonou ela, que abandonou a mãe, que foi para o exterior, que nunca mais voltou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes o que está faltando para a gente é conhecer Deus como Pai. É conhecer Deus como aquele que nos ampara, é conhecer Deus como aquele que nos cuida. Entenda, Jesus não morreu na cruz para você viver preso, para você viver derrotado. Ele morreu para você viver com uma mente livre, uma mente saudável, não uma mente bagunçada. Deus, ele tem um propósito maior para a tua vida. Jesus morreu por você, para que você fosse livre, saudável e cheio do propósito de Deus. Por isso, você tem que entender, Deus quer que você tenha uma vida boa. Isso tem que entrar aqui dentro de nós, sabe? Deus quer que a gente tenha uma vida boa. Eu não estou falando de luxo, eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de uma vida boa. Eu estou falando de uma vida feliz, uma família feliz, um casamento feliz, filhos e pais que se dão bem, uma vida financeira estável, sabe? Você realizando os seus sonhos. Isso tem que entrar dentro da gente, porque tem muita gente que tem um pensamento totalmente distorcido. Eles pensam que a vida boa não é para eles, a vida boa é para os outros, que eles nunca vão ter uma vida boa. E eu quero dizer para você que em Cristo Jesus, Ele tem uma vida boa para você. Ou seja, Jesus morreu para nos salvar, essa é a maior bênção de todas, mas aqui nessa terra, Ele tem uma vida plena, uma vida abençoada para cada um de nós, uma vida boa, uma vida feliz. Então tira da tua cabeça que aqui nessa terra você só vai sofrer, que a sua vida aqui vai ser só tombos e levanta e cai de novo, e essa instabilidade. Não, Deus não quer que você viva temendo, sabe? Cada dia temendo com que coisas ruins, coisas negativas aconteçam com você ou com a sua casa. A Bíblia nos diz em João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. Ou seja, Deus não quer apenas te salvar, Deus quer te surpreender com uma vida boa. Ou seja, Jesus quer te salvar, mas Ele também quer te surpreender com uma vida abundante. Escreve aqui nos comentários, a abundância é uma resposta de Deus. Escreve aí, a abundância é uma resposta de Deus. Escreve aí, declare, a abundância é uma resposta de Deus para mim. Entenda, mais importante do que religião é relacionamento. Em Mateus 22:37, a Bíblia diz assim, e Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Jesus não morreu, sabe, para criar divisões.
Jesus morreu para nos aproximar do Pai. Às vezes a gente pensa assim que o fato de estar numa religião, sabe, ou estar muitas vezes participando de uma denominação, que aquilo ali é relacionamento com Deus. E eu quero dizer para você que não. Religião é uma coisa, relacionamento com o Pai é outra, bem diferente. Tem pessoas que estão frequentando uma igreja, mas é zero relacionamento com o Pai. Zero relacionamento. Por quê? Porque eles vão lá, eles cumprem um ritual, quando eles saem da igreja, eles voltam. Eles voltam a viver aquela vida distante de Deus. Sabe? No pecado, fazendo as coisas erradas. E às vezes não é nem fazendo as coisas erradas, mas uma vida assim totalmente fria, totalmente morna em relação a Deus. Não tem oração, não tem meditação na palavra, não tem aquela fome por mais de Deus ou por experiências sobrenaturais. Uma coisa que muda a vida da gente, e eu tenho compartilhado com muitas pessoas, é que a experiência com Deus muda a nossa vida. A experiência com Deus muda a nossa vida. A experiência com Deus muda a nossa história. Então, sabe, Deus quer um relacionamento com você. Ele não quer que você se torne alguém religioso a ponto, sabe, de só frequentar um lugar e não ter nada de relacionamento com Ele, nada de intimidade com Ele. Não. Entenda, o que Jesus projetou não é simplesmente você viver num lugar, sabe, e ali você vai estar totalmente protegido e isso é o suficiente. Não. O que Jesus ele planejou para mim e para você é um relacionamento de pai e filho, de filha e pai. Esse é o que Jesus trouxe para nós. Ele trouxe o reino de Deus para nós. E o reino de Deus está em nós. Ou seja, e para que eu conheça Deus, eu preciso ter intimidade com Ele. Você não terá uma vida obediente sem uma mente obediente. Então, se você quer ter uma vida obediente a Deus, você tem que ter uma mente obediente. E esse é o ponto-chave. Você não vive certo se você não pensa certo. Em Romanos 12:2, a Bíblia diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." A mudança começa na mente. Quer viver uma vida boa? Então, tua mente tem que se tornar uma mente obediente a Deus. Certo? Seus pensamentos têm que serem obedientes a Deus. A sua vida nunca vai além da sua mente. E a obediência, toda a obediência, ela vai começar no nosso pensamento, na maneira como eu penso, na maneira como eu me porto. É aí que começa a minha obediência a Deus. Se você não controla a sua mente, você não controla você mesmo. Então, tem que controlar. Amém? Tem que controlar a mente. Tem que controlar a maneira como você pensa. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora fazer uma oração por você. Quero também agradecer a todos aqueles que apoiam o canal com superchat, sendo membro do canal, sendo aluno da nossa academia aqui no Global. Gratidão pela vida de cada um de vocês. Eu quero hoje trazer um livro aqui em especial, que é esse livro aqui, o livro Sonhos. Tá? Deus fala conosco também através dos sonhos, é isso que eu acredito. Inclusive, vou começar um módulo dentro da academia aqui no Global, falando sobre os sonhos proféticos, quando Deus fala conosco, falando sobre os códigos que muitas vezes Deus traz para nós através dos sonhos. Eu convido você a se tornar nosso aluno. O link para você se tornar nosso aluno na academia está lá no nosso site www.vinicius17.com.br. O link também está aqui na descrição do vídeo, ok? E nesse domingo eu vou estar ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Você é o nosso convidado. Posso orar por você? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Toque-os com o teu poder doce e amado Espírito Santo. Eu oro a Deus para que o Senhor visite teus filhos e tuas filhas. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem uma vida abençoada para nós. Cremos que o Senhor tem uma vida de relacionamento para nós com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Nós cremos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor é nosso Pai Celestial, que cuida de nós, que somos teus filhos.
E nós te amamos, o Senhor não é um desconhecido para nós, o Senhor não é um estranho, o Senhor é o nosso Pai e nós confiamos em Ti. Por isso, Pai, libera da Tua bênção sobre nós. E aquele, Senhor, que não teve ainda essa experiência de ter Deus como Pai, de ter uma comunhão, de ter uma intimidade com Deus, que essa pessoa seja visitada agora pelo fogo do Espírito Santo. Que a presença do Senhor visite essa pessoa e que ela seja tocada por Deus, ela tenha uma experiência com Jesus. Senhor, eu faço uma oração agora, pedindo uma experiência sobrenatural, por quem ainda não teve uma experiência com Deus que frequenta as nossas orações aqui. Eu quero pedir ao Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus uma experiência sobrenatural na vida dessa pessoa. Que ela tenha essa experiência, que ela ouça a voz de Deus, que ela receba esse toque de Deus, que a sua visão espiritual se abra. Senhor, toque-a com teu poder agora, no nome de Jesus. Também oro, Pai, por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor a abençoe e que ela consiga engravidar. Que a bênção do Senhor repouse sobre ela. Oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Que o poder de Deus toque essa pessoa. Toca com o teu poder, Pai, e toca com a tua graça. Toca com o teu favor, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, Pai. Visita teus filhos e filhas, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Pai, e toque-os com a tua graça, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, Pai. Visita teus filhos e filhas e dá vitória. Opera milagres, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Jesus. Eu oro a Deus para que cada um de vocês tenha uma experiência com Deus. Se você nunca teve uma experiência com Jesus, grava isso. Grava o dia e a hora que eu estou falando. Você vai ter uma experiência com Jesus. Você vai ter uma experiência sobrenatural aí na sua vida. Eu orei por você. Você vai ter essa experiência. Em nome de Jesus. Amém? Quero pedir a cada um de vocês, mande essa oração para alguém. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, certo? Compartilha com pelo menos uma pessoa e se puder compartilhar com mais, faça isso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até amanhã, às 6 e 7 da manhã, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que tudo está nas mãos de Deus. Declaramos que o Senhor é a nossa justiça. E no altar de Deus nos entregamos totalmente, nos entregamos sem reservas, confiando no plano de Deus, no projeto de Deus, que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Senhor da nossa casa. Senhor, como está escrito em Provérbios, reconhece o Senhor em teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Meu Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, as nossas decisões, nossos projetos, nossos sonhos, a nossa visão de futuro, colocamos tudo no altar, para que o Senhor altere como o Senhor quiser, para que o Senhor faça a tua vontade, para que o Senhor realize o teu querer. Nós queremos o plano perfeito, nós queremos a vontade de Deus em nossa vida, queremos ser guiados pelo Senhor, queremos o que está escrito no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor Deus, queremos ouvir a tua voz. Queremos discernir o teu caminho, queremos entender o que o Senhor tem reservado para nós aqui nessa terra, sem perder nada. Nós cremos no Senhor e cremos no teu poder. E oramos, Pai, em nome de Jesus, para que toda pessoa que está aqui nessa oração, que esteja passando por um tratamento, por uma fase difícil na vida, que está enfrentando um problema dentro da sua casa, que essa pessoa alcance agora a bondade de Deus, que ela alcance a misericórdia de Deus e que o Senhor toque na vida dela. Senhor Jesus Cristo, toque nos teus filhos e filhas. Eu creio, Senhor, tu não abandona. Aqueles que o mundo abandonou, Senhor, o Senhor não abandona. O Senhor tem planos de nos fazer prosperar, planos altos, planos grandes, e assim cremos, ó Pai, no agir do teu Espírito Santo. Por isso, libera do teu poder, libera do teu favor sobre nós,
Toca-nos com o teu poder e toca-nos com a tua graça. Senhor Jesus Cristo, que cada vida seja tocada por ti agora. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça e toque-os com o teu favor. Senhor, que toda barreira, toda limitação, todo bloqueio, toda resistência, em o nome de Jesus, que agora seja visitado pelo poder de Deus. Senhor, abre caminhos. Traga um romper, traga um mover especial, no nome de Jesus, que a vida de Deus, toque nessa pessoa, em o nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, visita teus filhos e filhas, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a nossa semana. Eu quero começar a oração de hoje com testemunhos que glorifiquem o nome de Deus. Para você que está nos acompanhando aqui nas orações, você tem que ver o que Deus está fazendo. Porque às vezes as pessoas pensam que é só uma oração. Não, tem poder de Deus aqui. E você precisa ouvir o que está acontecendo para que você testifique que Deus está aqui, que Deus está operando. Olha só, eu recebi o testemunho do Alisson. E ele escreveu assim: graça e paz, saiu a minha nomeação no concurso público para o qual eu havia sido aprovado em cadastro. Humanamente eu já não tinha muitas expectativas. E no propósito Carta para Deus, olha só, mais um testemunho, Carta para Deus, apresentei ao Senhor alguns pedidos, que Ele abrisse o céu sobre a minha vida e tornasse possível essa nomeação, e também que trouxesse paz ao meu coração e ao da minha família durante o período. Hoje posso testemunhar a fidelidade de Deus. Ele ouviu a minha oração, realizou aquilo que para mim parecia improvável. Acompanho diariamente as orações e elas têm fortalecido muito a minha fé, revelando como Deus é maravilhoso. Olha só, que Deus te abençoe, o Alisson. Jesus Cristo está vivo. Também recebi o testemunho da Regiane e ela escreveu assim: a paz do Senhor, eu fiz uma cirurgia de câncer na tireoide. A cirurgia foi muito agressiva e prejudicou a minha traqueia e cordas vocais. Fiquei com traqueostomia por 3 meses. O médico deu o diagnóstico de que eu iria falar ou respirar e que eu teria sequelas. Mas não aceitei o diagnóstico. Um dia o Senhor orou por alguém com problemas nas cordas vocais. Eu tomei posse e recebi essa bênção na minha vida. No retorno ao médico, ele ficou surpreso. Minha traqueia já estava movimentando. E hoje, para a honra e glória de Deus, estou falando e respirando sem sequelas. E você pensa que o poder de Deus é brincadeira? O poder de Deus não é brincadeira, gente. Coloque a sua fé em Jesus. A nossa fé tem que estar em Jesus. Ele pode tudo. Nós temos que começar, a olhar para Jesus. Não como, muitas vezes um conto dito por quem não conhece a Deus. Mas olhar para Jesus como a Bíblia diz, como a palavra de Deus diz, como aquele que fala conosco, como aquele que tem uma santa presença, como aquele que cura, como aquele que liberta e que tem todo o poder de salvar e de transformar o homem. Você tem que olhar para Jesus de uma maneira diferente. Aleluia! Jesus é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Você tem que olhar para Jesus de uma maneira diferente. Ele não é um homem como nós. Ele veio em carne, mas Ele morreu e ressuscitou e está vivo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele está desde a eternidade à eternidade. Você tem que colocar a sua fé em Jesus Cristo. Ele é maior do que você pode imaginar. Você tem que crer nele. Algumas pessoas estão muitas vezes ouvindo a respeito de um Deus que está distante, de um Cristo histórico, não de um Cristo vivo, de um Cristo que está conosco, que prometeu. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, todo santo dia. Deus está conosco aqui, vai estar conosco amanhã. É por isso que a minha fé, ela tem que estar ancorada em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. O mundo que nós vivemos é cheio de informações. O mundo que nós vivemos está sempre tentando, tirar o crédito de quem é Deus, do poder de Deus, de um Cristo vivo. Mas nós precisamos crer na realidade que nós temos. E a realidade é: Jesus Cristo vive. Você pode escrever aqui nos comentários: Jesus Cristo vive. Escreve aí: Jesus Cristo vive. Nós temos que colocar a nossa fé. Você não vem aqui na oração apenas para cumprir um ritual
Isso não é apenas tradição, não. Você vem aqui para ter um encontro com Deus. Você vem aqui nessa oração para ser tocado por Jesus Cristo. Ontem eu estava saindo da igreja e uma família me parou para contar o testemunho e eles contaram para mim a respeito de tudo aquilo que Deus fez. E o Senhor fez uma obra maravilhosa, a salvação entrou em toda a casa. Aquela família, sabe, aquela família foi tocada pelo poder de Deus. Deus transformou a vida do marido, a vida da esposa, a vida da filha. Deus faz milagres. Nós não estamos aqui, sabe, brincando. Existe um propósito, existe um compromisso, existe uma entrega e uma entrega real. Existe um propósito. Algumas pessoas, sabe, elas não têm a dimensão, a mínima noção do que Deus faz através das orações. E não é por minha causa, é porque Ele vive. É porque Jesus vive. Jesus vive. Jesus, Jesus, Jesus. A nossa fé está em Jesus. Amém? A nossa fé está em Jesus. Nunca pedi para você colocar a sua fé em mim. Nunca pedi, nunca vou pedir. Porque eu sou homem, sou limitado, sou falho. Mas eu sei, eu conheço a voz de Jesus. E eu sei que Ele tem poder. Por isso, coloque a sua fé nele. Coloque a sua fé em Jesus. Você que está entrando nessa oração agora, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. E compartilhe essa oração. Sabe, eu já estava pedindo para você compartilhar com 10. Eu tenho pedido para as pessoas compartilhar com uma pessoa. Sabe, porque é algo mais fácil. Mas eu vou pedir para você compartilhar com 10. Manda para 10, manda para 100, manda para 1000. Manda para o máximo de pessoas que você puder, no nome de Jesus. Seja um abençoador. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 102. Enquanto eu declaro, certo? Escreve aqui nos comentários, Jesus vive. Escreve aí, Jesus vive. Glória a Deus, Jesus vive. Salmo 102. Ó Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, pois os meus dias se desvanecem como fumaça e os meus ossos ardem como um tição. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Por causa do meu doloroso gemer, os meus ossos se apegam à minha carne. Sou semelhante ao pelicano no deserto, cheguei a ser como a coruja das ruínas. Vigio e tornei-me como um passarinho solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo dia, os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam, pois tenho comigo cinza como pão, tenho comido cinza como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, pois tu me levantaste e me arrojaste de ti. Os meus dias são como a sombra que declina, e eu como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, estás entronizado para sempre, e o teu nome será lembrado por todas as gerações. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é o tempo de te compadeceres dela. Sim, o tempo determinado já chegou, porque os teus servos têm prazer nas pedras dela e se compadecem do seu pó. As nações, pois, temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória, quando o Senhor edificar a Sião e na sua glória se manifestar. Atendendo à oração do desamparado e não desprezando a sua súplica. Escreva-se isto para a geração futura, para que um povo que está por vir louve ao Senhor. Pois olhou do alto do seu santuário, dos céus olhou o Senhor para a terra, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os sentenciados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se congregarem os povos e os reinos para servirem ao Senhor, Ele abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Eu clamo, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Tu, cujos anos alcançam todas as gerações, desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como um vestido envelhecerão, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Os filhos dos teus servos habitarão seguros e a sua descendência ficará firmada diante de ti.
Hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu comecei na oração da manhã sobre a batalha pelo nosso futuro, certo? Deus não te vê pelo presente, Ele te vê por aquilo que você vai se tornar. E é importante você começar a batalhar pelo seu futuro. Porque o inimigo, ele tenta de várias maneiras sabotar o seu presente para que você não viva no futuro que Deus tem para a sua vida. E uma das palavras que me veio foi lá em Mateus capítulo 5, verso 15. Olha o que está escrito. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Deus nunca desiste de quem o mundo já descartou. Em Marcos capítulo 5 fala sobre o gadareno, aquele homem endemoniado que quando Jesus chegou em Gadara, ele estava possuído por uma legião de demônios, e os demônios o levaram até Jesus e disseram: o que tu veio fazer aqui? Eu quero que você entenda. O homem gadareno, ele foi mandado para os túmulos, porque ninguém conseguia controlá-lo. A sociedade já havia desistido dele. Mas o céu não desiste de quem a terra abandona. Deus tem promessas para você. Sabe, você pode ter sido uma decepção para alguém. Talvez uma decepção para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para os seus filhos. E você pensa assim: eu estou perdido. E para mim não tem mais saída. E eu vim aqui dizer para você que Deus tem promessa na tua vida, sim. E se você se voltar para Jesus, Ele tem o poder de restaurar a tua vida. Ele tem o poder de fazer algo novo, algo diferente aí em você. Você tem que começar a crer no poder de Deus, crer no agir de Deus. Ele pode todas as coisas. E você tem que começar a crer no que Deus pode fazer. Entenda, aquele homem parecia um caso perdido, mas Jesus atravessou o lago por causa dele. Isso mostra só uma coisa, que ninguém está longe demais da graça de Deus. A graça de Deus pode alcançar teu filho que está perdido, talvez dentro, sabe, de um buraco nesse momento. A graça de Deus pode alcançar ele lá. Tudo o que você tem que fazer é começar a orar, porque a oração traz intervenção para a terra. Teu marido pode estar no bar nesse momento, fazendo, sabe, o pior lá dentro. Seja lá o que for, eu quero dizer que a graça de Deus pode alcançar o teu marido. Não importa o quão perdido alguém esteja aqui nesse mundo, o Senhor Deus pode alcançar, o Senhor Deus pode restaurar, o Senhor Deus pode trazer de volta. Por isso, entenda, ninguém está tão quebrado que Deus não possa restaurar. Talvez você esteja, sabe, com uma montanha de boletos, de dívidas, de coisas vencidas em cima da sua mesa. E se você vir a Jesus, Ele tem o poder de te restaurar. Porque Deus não vê você apenas como você está hoje. Deus, Ele vê o que você pode se tornar se você confiar nele. Daí alguém pode me dizer assim: não, mas para o meu caso não tem jeito. Porque eu já tentei de tudo, eu já tentei os bancos, eu já tentei os amigos, eu já tentei vender o que eu tenho e nada funciona para mim. Não funciona por causa de uma coisa. Porque você não está confiando o teu futuro a Deus. Daí você diz assim: mas como assim? Quando nós confiamos nosso futuro a Deus, nós fazemos uma coisa no presente. Sabe o que é? Nós começamos a reconhecer Deus na nossa vida. E começamos a andar pelo caminho de Deus, pela direção de Deus, pelo propósito de Deus na nossa vida. Uma outra coisa que eu aprendo, e essa é a batalha pelo nosso futuro, é que se você ainda está aqui, Deus já te livrou de mais coisas do que você imagina. O Salmo 121, versos 7 e 8, a Bíblia diz assim: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Tem muitas coisas que aconteceram no teu caminho, que você não teve nem a ciência de que elas aconteceram, porque Deus estava guardando a tua entrada e a tua saída. Quando acidentes não aconteceram, quando portas erradas não se abriram, quando armadilhas não prevaleceram, quando planos do inimigo foram anulados sem que você soubesse.
Então segura essa palavra, porque essa é uma palavra profética para a tua vida. O nosso Deus não te perde. O nosso Deus, Ele te guarda em todo momento. Em todo momento você está guardado por Deus. Em todo momento você está segurado por Deus. Por isso, a graça que te trouxe até aqui é a graça que vai te levar adiante. Você tem que começar a crer que o inimigo intentou várias vezes contra a tua vida, mas não prevaleceu por causa da boa mão de Deus. Foi a boa mão de Deus que guardou a tua vida naquele dia mau. Foi a boa mão de Deus que te tirou das garras do inimigo. Foi a boa mão de Deus que impediu que você morresse. E se foi a boa mão de Deus, reconheça isso. E comece agora a batalhar pelo seu futuro. Se você está vivo, é porque há um futuro. Se você está vivo, é porque Deus tem algo guardado para a tua vida. Daí você diz assim, Deus deve ter um grande plano na minha vida, porque eu já escapei de muitas. Isso só mostra o quanto Deus tem um plano especial para você. E o quanto você precisa se entregar a Ele para viver esse plano, para viver o extraordinário que Ele tem reservado para a sua vida. Amém? Eu quero agora orar pela tua vida, eu quero te abençoar, quero agradecer aqueles que são membros do canal, aqueles que são meus alunos na Academia Kingdom e você que usa o Superchat. E olha só, eu tenho um anúncio importantíssimo aqui. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu vou ter aula na Academia Kingdom Global, que é o encerramento do módulo onde estou falando sobre Jezabel e manipulação. Mas na outra semana eu vou começar um novo módulo dentro da academia, chamado Sonhos Proféticos, Códigos dos Sonhos, certo? É algo inédito, nós vamos entrar profundo dentro dos temas dos sonhos proféticos. Eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global e não perder esse módulo novo e também o encerramento desse módulo que nós estamos. Vá hoje mesmo no nosso site www.vinicius7.com.br e se torne aluno da academia aqui no Global. Amém? Também quero falar rapidamente, esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus. Dentro desse livro tem 365 orações e centenas de orientações que vão te abençoar. E se você adquirir mais de um desse livro, vou fazer uma dedicatória especial para você que vai dar de presente para tua família, para teus amigos, para teus colaboradores, fornecedores, enfim, certo? Esse livro aqui vai edificar e abençoar muito a tua vida. Eu quero agora orar por você, certo? Quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração. Mande para pelo menos uma pessoa. E se puder mandar para 100, para 1000, para 10 mil, faça isso. Você não vai se arrepender. De repente tem algum grupo que está aí no teu celular que até hoje você não teve coragem de mandar uma oração aí para esse grupo. Pega essa oração e manda para esse grupo, certo? Eu creio, Deus vai tocar neles. Deus vai tocar neles. Deus vai usar essa palavra para levantar muita gente caída em nome de Jesus Cristo. Amém? Posso orar por você? Permita-me orar por você e te abençoar. Doce e amado Espírito Santo, gratidão, porque até aqui Jesus tem cuidado de nós. Em toda jornada, Jesus tem cuidado. Em toda jornada, Jesus tem sido fiel. Em toda jornada, Ele tem nos segurado. E nós confiamos totalmente nele. Sim, a nossa fé está em Jesus. A nossa segurança está em Jesus. Nós cremos nele. E nós declaramos que o Senhor, o seu cuidado, o seu favor, a sua graça está nos alcançando. Senhor, eu quero declarar que a graça do Senhor vai alcançar esse filho perdido. A graça do Senhor vai alcançar esse marido perdido. A graça do Senhor vai alcançar a família perdida. A graça do Senhor Jesus Cristo está operando agora. Eu digo a todo câncer, eu digo a toda alergia, a toda pessoa que está passando por um tratamento de saúde, que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Ele está vivo. Eu quero declarar saúde sobre você. Eu digo cura. Em nome de Jesus, cura sobre você. Cura nos teus órgãos internos, cura no teu pulmão, cura nos teus rins, cura no teu fígado, cura dentro do teu útero, cura nas trompas, cura em todo o teu ser em nome de Jesus, cura dessas feridas nas tuas pernas,
Eu oro pela restauração total e completa, a cura da fibromialgia, a cura completa e total de toda depressão, de toda ansiedade, no nome de Jesus. A nossa fé está em Jesus, é Ele que cura. Nós cremos, Jesus cura. A nossa fé está em Jesus que cura, que opera milagres. Ser tocada agora, Senhor, que o Teu poder agora envolva essa pessoa e que ela seja abraçada pelo poder de Jesus Cristo agora, que ela seja abraçada pelo sobrenatural de Deus. Senhor, toque-a com o Teu poder, toque-a com a Tua graça e toque-a com o Teu favor, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Escreve aqui, Jesus está vivo e por isso eu tenho certeza da minha resposta. O altar tem resposta e a resposta está chegando. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até amanhã, 6 e 7 da manhã. E não esquece de compartilhar. Alguém próximo de você vai ser abençoado. Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor é o Deus da nossa justiça, que não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. A palavra não temas, não temas, não temas. Que essa palavra esteja gravada em nós, porque é o que o Senhor está dizendo para mim hoje, é o que o Senhor está dizendo para você também hoje. E que venhamos receber o fortalecimento que vem dessa palavra, a força que vem dessa palavra, quando o Senhor nos diz não temas, que esse fortalecimento dessa palavra venha sobre nós, venha sobre a nossa família, venha sobre os nossos filhos, que sejamos fortalecidos no Senhor, que recebamos essa fortaleza, essa força, essa graça, esse favor de Deus em nossa vida, em o nome de Jesus Cristo. Meu Pai, toque com Teu poder na vida de cada pessoa que está orando junto conosco nesse momento. Toque com Teu poder, que a Tua graça, o Teu favor envolva essa pessoa, que ela seja visitada pelo Teu poder, que a unção de Deus venha sobre ela agora. E eu oro, Senhor, em favor de todo aquele, Senhor, que está sendo injustiçado. Essa pessoa, Pai, que tem sido atacada, perseguida, invejada. Essa pessoa, meu Pai, que teve perdas, inclusive financeiras. Que o Senhor traga uma restauração, uma liberação sobre a vida dela. No nome de Jesus oramos por uma restauração total, oramos por uma restauração plena, oramos por uma restauração completa na vida dela, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, projetos e sonhos. Toque-a com Teu poder, Pai. Toque-a com a Tua graça, que o Teu favor seja liberado sobre ela, Senhor. Toque a Jesus agora, aquele que está doente, que seja curado, em o nome de Jesus Cristo. Aquele que está enfermo, que seja restaurado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo, que o poder curador de Jesus Cristo venha sobre essa pessoa, que toda infecção, inflamação, dores, renda-se a Jesus Cristo. E aonde houver um ataque espiritual à vida dessa pessoa, nós damos uma ordem a esse mal: retira-te agora, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e declaramos: há um cerco de proteção em volta de nós, em volta da nossa família, em volta dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Em o nome de Jesus nós cremos. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, sua boa mão está sobre nós. Por isso não temeremos mal algum. Sim, Jesus, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, confiamos em Ti, Senhor. Aleluia, cremos, Pai. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo à oração da noite. Declara aqui nos comentários: o Senhor é a minha justiça. Escreve aí: o Senhor é a minha justiça. Eu quero hoje dar aqui, já para começar,
para você ouvir o que Deus está fazendo na vida das pessoas, o testemunho da Aparecida, e ela escreveu assim: paz do Senhor. O Senhor disse na oração que Jesus estava curando a garganta. Desde 2016 eu vinha sofrendo com problemas na minha garganta e hoje, quando o Senhor falou, eu recebi a cura na hora. Eu quero agradecer a Deus e ao Senhor, que Deus continue honrando e dando essa sabedoria, essa dádiva de ministrar cura para aqueles que estão em desespero. Estou muito feliz, muito obrigado. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Também recebi o testemunho da Lourdes e ela escreveu assim: a paz do Senhor, eu estava com pedras nos rins e sofria muito. Em um momento da oração, o Senhor orou pela cura dos rins e eu tomei posse. Em poucos dias expeli a pedra sem dor e era grande. Deus me curou. Deus te abençoe. E recebi também o testemunho da Paola, que escreveu assim: a paz. Eu quero testemunhar a cura da dor do meu esposo. Ele estava com muitas dores e encontrou um caroço, o que nos deixou muito preocupados. O urologista solicitou um ultrassom, mas eu fiz a campanha Carta para Jesus e coloquei a saúde dele em oração. Para a honra e glória do Senhor Jesus, o ultrassom não acusou nada e a dor sumiu. Toda a honra e glória sejam dados a Jesus. Basta termos fé que Deus age. Olha só, até hoje a gente recebe testemunho da Carta para Jesus. Da Carta para Deus também, o outro propósito de oração que nós tivemos aqui. Que tremendo. Que tremendo o que Deus está fazendo aqui através das orações. Quantas coisas maravilhosas, como Deus age, como Deus opera. Amém? Você crê? Eu creio. Deus está operando, Deus está trabalhando. Quero pedir a você que está aqui em oração, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Compartilha essa oração com outras pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas. Amém? Me ajuda a compartilhar essa oração. Tem muita gente que precisa dessa palavra, que precisa dessa oração, que precisa receber de Deus, precisa receber dessa instrução, em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 97. Manda aí para uma pessoa, nem que seja, certo? Manda para uma. E aqueles que podem mandar para 100, para 1000, para 2000, manda para esse tanto de gente aí, porque essa palavra, essa oração vai ser bênção para alguém. Amém? Tenho certeza disso. Você não tem ideia dos testemunhos que eu ouço, das libertações que acontecem durante as orações, o tanto de gente que é transformada, curada, livre, certo? Deus é fiel, Deus é poderoso. Salmos 97 diz assim: o Senhor reina, regozije-se toda a terra, alegrem-se as numerosas ilhas, nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e equidade são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e treme. Os montes como cerca se derretem na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos são todos os que servem imagens esculpidas que se gloriam de ídolos, prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e regozijam-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos, Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo exaltado, acima de todos os deuses. O Senhor ama os que odeiam o mal, ele preserva a alma dos seus santos, ele os livra das mãos dos ímpios. A luz é semeada para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e rendei graças ao seu santo nome. Deixa eu compartilhar algo aqui com você, algo que o Senhor... Eu comecei hoje pela manhã ministrando essa palavra, mas eu quero dar continuidade a essa palavra. Nós temos falado que o diabo é um mentiroso e você não pode aceitar as mentiras do inferno. Amém? João 8,44, o diabo é o pai da mentira. E às vezes as pessoas estão vivendo uma mentira e nem sabem que aquilo é uma mentira. Estão sendo enganadas, o inimigo está rindo na cara delas. Por quê? Porque elas aceitaram a mentira. Só que muitas aceitaram sem saber. O inimigo, ele muitas vezes nos força, através de pensamentos, de sistemas aqui desse mundo, a vivermos uma vida fora do padrão de Deus. Então, preste atenção nisso. Você não precisa tolerar o que o inimigo está fazendo. Depois que reconhecemos a ação do inimigo, não devemos ficar passivos.
Em Cristo recebemos autoridade espiritual. Em Lucas 10:19, a Bíblia diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum. Eu recebi um testemunho muito bonito de um médico, e esse médico é um médico assim muito conceituado, e ele comentou comigo que o filho dele estava com muita dor de cabeça, ficou doente, se atirou no sofá, e quando ele viu aquilo, ele rapidamente pegou o medicamento para dar para o menino, e não me lembro se no testemunho dele ele acabou dando o remédio ou não, mas quando ele fez isso, o Espírito Santo falou com ele que ele tinha autoridade para orar pelo filho dele. Ele sentiu que aquilo ali não era uma coisa normal, não era natural, certo? Não era natural, ele sentiu isso. E como médico, ele foi ver se estava com febre, ele foi ver se tinha alguma coisa a mais, olhou a garganta, enfim. O Senhor tocou nele, ele fazer uma oração pelo filho dele. E ele pôs as mãos sobre o filho dele e começou a orar. Senhor Jesus, tira essa dor de cabeça que meu filho está sentindo agora. Tira isso agora. E fez uma oração simples ali. Quando ele terminou a oração, exatamente no momento que ele terminou a oração, aquela dor saiu. O menino se levantou, voltou a brincar. Eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes, nem tudo é natural. Tem coisas que é espiritual. Porque não tem como, por exemplo, um medicamento ter um efeito assim, quase que de imediato, em 3 minutos ter o efeito. Pode até ter, mas eu desconheço. E, no entanto, ali naquela oração, quando ele terminou de orar, a dor sumiu tudo, o menino se levantou, saiu para brincar. Tem coisas que é espiritual. E às vezes a gente fica lidando só com o natural. A gente fica lidando só com o natural e fica muitas vezes querendo vencer as nossas batalhas só com o natural. Então estamos com um problema com alguém no trabalho, a gente tenta se afastar daquela pessoa. Estamos com um problema com alguém na igreja, também tentamos nos afastar, perdoar, entregar para Deus. Só que a gente às vezes não se lembra que temos autoridade no nome de Jesus para repreender também o que está por trás daquilo. Porque se a minha luta não é contra você, que é carne, a minha luta é espiritual. Então, eu preciso compreender que muitas vezes o que fomenta os desentendimentos, o que fomenta, sabe, aquela ação contra a nossa vida é o espiritual. É algo maligno que muitas vezes se levanta contra nós para de alguma maneira tentar, sabe, nos calar, para tentar nos dissuadir, porque é isso que o inimigo tenta. Ele tenta colocar medo no seu coração. É por isso que nós temos que acordar todos os dias com a palavra não temas, porque já está escrito na palavra. 365 vezes está na palavra não temas, não temei, não temereis. Ou seja, é a palavra de Deus para a nossa vida. Não tenha medo. Não tenha medo, tenha coragem. Não tenha medo, tenha coragem. Essa é a palavra. E uma pessoa corajosa, ela não vai se enfiar embaixo da mesa. Uma pessoa corajosa, ela vai se levantar contra aquilo. Nós temos que começar a nos levantar espiritualmente contra tudo aquilo que está travando. Nós vamos fazer um ato de fé agora aqui. Você quer fazer um ato de fé comigo? Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um ato de fé aqui. Amém? Se dirija agora em oração contra tudo que estiver trancado na tua vida e libere uma palavra de autoridade. Diga que tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que pode estar debaixo de uma influência espiritual, ore para que isso seja desfeito em nome de Jesus. Amém? Faça isso agora. Tire aí 1 minuto para fazer isso. E eu também vou orar daqui, ok? Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora. Tudo aquilo na nossa vida que está travado, que não está acontecendo, que não está indo para frente, nós oramos em nome de Jesus Cristo para que caia por terra. Exigimos agora que toda ação contrária na nossa vida, contra nós, contra a nossa família, contra negócios, contra projetos, contra sonhos, tudo aquilo que for espiritual, nós damos uma ordem, caia por terra em nome de Jesus.
que caia por terra, que seja desfeito agora na autoridade do nome de Jesus. Nós repreendemos agora tudo aquilo que vem contra nós, que por 7 caminhos batem retirada em nome de Jesus. Amém. O que nós fizemos aqui? Nós usamos a autoridade espiritual para repreender aquilo que pode estar combatendo contra nós. Ou seja, a gente não pode tolerar o que o inimigo faz, gente. Não podemos tolerar. Tem coisas que é obra do inimigo e às vezes a gente está só lutando com pessoas. Estamos só lutando com pessoas e é a obra do inimigo. É uma ação contrária e a gente está lutando com pessoas. A gente pensa assim, puxa, essa empresa aqui não vai para frente, você está ali, está trabalhando, você está fazendo o seu melhor, está fazendo curso para tentar se aprimorar e sabe, a coisa não vai. Você já experimentou orar por isso? Você conversa com seu filho, sabe? Você conversa com ele para que ele mude, você conversa com ele para que ele seja diferente e está cada vez pior. Você já experimentou fazer uma oração por ele? Mesmo que não seja na frente dele para não ofender ele, mas já experimentou fazer uma oração? Você já foi naquele imóvel ali? Já foi naquele imóvel, sabe, que você está tentando vender, espalhou em um monte de imobiliária e até agora, sabe, não conseguiu vender? Você já experimentou fazer uma oração, repreendendo tudo aquilo que está travando? Gente, olha só, eu entendo, tá? Eu não vou ser aqui, não vou falar nada assim que possa criar um problema para você, mas você tem que entender, tem coisas que são naturais, ok? Às vezes o mercado está lento, por isso que não está vendendo. Às vezes, sabe, talvez o preço esteja alto e por isso que não está vendendo. Pode acontecer isso, tá? Tem o natural, mas tem o espiritual também. Tem coisas que são espirituais. Porque às vezes o preço está baixo, o imóvel está bom, ok? E sabe, tem tudo, ele na verdade nem está na concorrência porque ele está bem abaixo da concorrência. Por que não vendeu ainda? Por que não deu certo o negócio? Você já começou a orar por isso? Porque das duas uma, ou Deus está segurando porque ele tem um propósito de segurar essa venda, certo? Ou tem uma ação maligna que pode estar travando aquilo. Nós precisamos compreender o que a Bíblia diz. Em Tiago 4,7 a Bíblia diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por que a Bíblia fala para sujeitar a Deus e resistir ao diabo? Já parou para pensar por que a Bíblia fala para resistir ao diabo? Ou seja, às vezes, gente, nós não estamos tendo o discernimento espiritual que nós deveríamos. Tem coisas que é natural e a gente está lutando contra aquilo de forma espiritual, e tem coisas que é espiritual e que a gente está lutando, sabe, de forma natural. Então a gente tem que ter o discernimento espiritual. Discernimento para compreender, o discernimento para saber lutar, o discernimento para se posicionar, para se levantar contra aquilo. Nós temos que ter esse discernimento espiritual. Então segura essa palavra. O discernimento espiritual é exigido de cada um de nós aqui. Tá? O discernimento espiritual, nós precisamos ter discernimento espiritual. Precisamos ter discernimento espiritual. Se você não tiver discernimento espiritual, o inimigo se levanta contra você, ele tenta de alguma maneira, sabe, cegar você e você... Daqui a pouco você está lutando contra pessoas, mas a sua luta não é contra pessoas, a sua luta é contra o mal, contra as ações malignas, contra a contrariedade espiritual no reino espiritual. Entende o que eu estou falando? Então é muito importante você compreender isso. A autoridade que você não usa, o inimigo tenta desafiar. Resistir ao diabo não é sentir medo, é ficar firme na palavra. É ficar firme na palavra, é crer na palavra, sabe? É crer na palavra, é ficar firme no propósito de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você segura essa palavra aí? Crê nessa instrução divina? Aleluia. Você crê nisso?
Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Aliás, já declarei os Salmos 97, né? Mas, já que eu creio que não é por acaso, eu vou declarar o Salmo 91 aqui. Não vou entender como um erro, vou entender como uma declaração profética de guerra espiritual. Amém? E você que está aqui junto comigo, já deixa a tua curtida nessa oração e compartilha ela com pelo menos uma pessoa. E aqueles que podem mandar para 10, para 100, para 1000, faça isso. Mas você que está aqui, pelo menos mande para uma pessoa, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro. Porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti pela Tua fidelidade. Tua santa presença está aqui, Senhor, e nós cremos. Por isso clamamos agora por justiça do Senhor. E aonde houver injustiça, aonde houver maldade, aonde houver perseguição, aonde houver inveja, e isso, Senhor, por uma ação maligna, nós usamos a autoridade de Jesus Cristo agora e repreendemos toda injustiça, repreendemos toda contrariedade, repreendemos toda obra maligna contra nós, tudo aquilo que está lutando contra nós, tudo aquilo que está impedindo a nossa alegria, a nossa paz, a nossa felicidade, tudo aquilo que está travando, Senhor, negócios, projetos, sonhos. Nós oramos agora, repreendendo agora toda ação maligna e damos uma ordem: sai do nosso caminho, sai do caminho da nossa casa, da nossa família. E nós clamamos agora ao juiz de toda a terra, para que ele faça justiça. Cremos que o altar tem resposta. E o altar está dando resposta hoje a pessoas que estão aqui. Por isso nos entregamos a Jesus, nos entregamos a sua palavra, nos entregamos para uma vida de mais compromisso com o Senhor, de mais rendição com o Senhor, em nome de Jesus. E que haja resposta de justiça de Deus, haja resposta de destravar de Deus, haja resposta agora de liberar de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te faça prosperar. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê nessa palavra e nessa oração? Declare: eu creio aqui nos comentários e compartilhe essa oração agora. Amanhã, 6, 7 da manhã, aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser. Paz e prosperidade a todos. Até mais, na bênção de Deus.